tremor essencial é o distúrbio do movimento mais comum na população. Ele não é o mais conhecido, muitas vezes ele passa desapercebido, as pessoas nem sabem que tem tremor essencial, porém ele tem uma incidência muito maior na população do que a doença de Parkinson. Classicamente ele acomete as mãos e ele é um tremor classicamente também de intenção. Então, no movimento, a pessoa vai querer pegar alguma coisa na bandeja, vai querer levar o copo à boca e aí esse tremor aparece. Muitas vezes, quando a pessoa está parada, ela não treme. Ele também pode comprometer a parte central, o eixo central ou axial. Então, podemos ter tremor de cabeça, podemos ter tremor de voz, pode também acometer membros inferiores, mas a grande maioria ela acomete membros superiores e não necessariamente as outras partes do corpo, mas podemos ter a forma generalizada. Ele tem uma gama de intensidade, de comprometimento, que também varia muito de acordo com o paciente, com a idade. Apesar de acometer 5% da população com 60 ou mais anos de idade, às vezes a pessoa falece e nem sabe que tinha tremor essencial. Passou a vida inteira com aquele tremorzinho, foi aprendendo a driblar, nunca aumentou muito a intensidade e se acostumou a viver daquela forma. Ele tende a aumentar com o decorrer dos anos, então com o aumento da idade ele torna-se mais pronunciado. Uma pessoa que tem um tremorzinho desde muito jovem, que passou 30 anos vivendo bem com ele, em um momento aquele tremor começa a ser mais relevante e ele pode ficar mais importante à medida que envelhece. Existe uma certa hereditariedade em 50% dos casos. Também é importante deixar claro que isso não é uma doença genética, não é porque uma pessoa na minha família tem que definitivamente eu vou ter que ter. Quando acontece de você ter o tremor essencial, então o avô tinha, depois o filho, depois agora o neto, geralmente a cada geração o tremor ele surge de uma maneira mais evidente e que importuna a vida do paciente mais cedo. Então, muitas vezes, não é, meu avô teve, mas ele começou a tremer lá com seus 65 e eu tenho 40 e tô tremendo. O tratamento do tremor essencial, como eu falei, tem gente que nunca trata. E aí vai um pouco da temperatura do próprio paciente em perceber que precisa de ajuda e que quer procurar alguma forma de tratamento. Quando isso se torna um pouco mais relevante, aí a gente sempre começa com medicação. Agora, a medicação para tremor essencial, ela não teve nenhuma evolução significativa nas últimas décadas. O resultado é de melhora do tremor em mais ou menos 50%, então não é muito brilhante. Aí a gente parte para a seara das intervenções. Dentro das intervenções, a gente tem vários tipos de cirurgias que podem ser feitas. Todas elas usam a mesma técnica, que requer uma precisão submilimétrica para a gente entregar a forma de energia que a gente está usando para tratar aquela condição com uma precisão e uma acurácia submilimétrica nesse alvo. Então, a beleza da estimulação cerebral profunda é que de todas essas técnicas, ela não é ablativa. As outras todas vão fazer uma intervenção que é definitiva, de modo a silenciar um pouco essa hiperexcitabilidade. O DBS, a estimulação cerebral profunda, ele consegue alcançar o mesmo objetivo biológico, mas sem causar uma intervenção definitiva no cérebro. Essa energia elétrica, ela também vai acalmar essa hiperexcitabilidade, mas você liga e desliga, diferente das outras técnicas. O outro lado disso é que ela requer que você tenha, então, uma prótese implantada. Então, eu posso escolher o que eu quero, né? Igual ir na prateleira do supermercado, hoje eu quero shampoo amarelo, amanhã eu quero shampoo cor de laranja. Não, absolutamente. Isso daí depende do julgamento médico e do que é o objetivo daquele paciente que está procurando orientação para o tratamento. Por exemplo, um paciente que é gravíssimo, que tem risco de procedimento cirúrgico, de fazer uma sedação, que é anticoagulado, ele pode se beneficiar mais de uma talamotomia por radiocirurgia. Mas um paciente que treme dos dois lados, que tem muita intensidade de tremor, sem dúvida, esse paciente é melhor atendido com a técnica da estimulação cerebral profunda.
Toda vez que se fala de cirurgia, se assusta. Ah, mas eu tenho esse tremor há 30 anos, por que eu vou querer uma cirurgia, um procedimento agora? A gente tem que desmistificar isso um pouco, porque os procedimentos são seguros. Hoje a gente tem, por exemplo, na estimulação cerebral profunda, cujos resultados melhoraram exponencialmente nas últimas décadas, porque a gente tem tecnologia que a gente não tinha antes. Então, por exemplo, o eletrodo direcional que a gente vê hoje, a gente consegue modular, precisa dar menos energia de estimulação, nós conseguimos localizar e topografar muito melhor uma partezinha do que eu quero estimular, enquanto eu evito essa estimulação de ir para outras fibras que podem dar comprometimento, como por exemplo da fala. Hoje a gente tem bateria que dura 25 anos e que é recarregável, e olha o tamanico dela. Tudo isso traz muito mais conforto, potência da terapia, durabilidade, refinamento. A recuperação é muito rápida nessa cirurgia, os pacientes ficam 2 dias internados, vão para casa, geralmente desligados, porque existe um efeito imediato de resposta pelo simples fato da gente colocar o eletrodo no lugarzinho do cérebro que a gente quer colocar. E aí a gente espera o paciente voltar ao estado de base dele, né? Então volta na sua rotina, volta para casa, não está de jejum, não está ansioso, não tem o efeito insercional do eletrodo, e depois a gente liga a estimulação, geralmente uns 20 dias depois. O bacana do tremor é que é o sintoma mais legal de programar, que é imediato. Então você liga e você já controla imediatamente. Esses saltos tecnológicos que têm acontecido nesse campo têm possibilitado que a gente explore e entenda mais ainda a terapia e possa fazer novos ajustes que a gente não podia antes. Com agora também o SteamView, que possibilita que a gente tenha essa visão tridimensional, bonita, ao vivo na nossa frente, ajuda a gente a ser mais rápido na hora de programar. É mais fácil você passar também para o paciente o que você está fazendo, e aí você engaja. E toda vez que a pessoa começa a entender melhor o que é aquele tratamento, para de desmistificar, né, que parece uma coisa muito de outro mundo. Toda vez que o paciente se envolve mais na própria terapia junto com a gente, fica mais fácil de tratar e a gente tem resultados melhores.